incrível que pareça, quem não... Ah, boa! Começou a gravação. Então, Dr. Nicholas Romanov, desenvolvedor do Pose Method, ele é um cientista russo que começou no salto em altura. E ele disse que ele começou a desenvolver o Pose Method observando os animais. E só para você ver, né, o nível de percepção e sensibilidade que o cara já tinha observando a natureza. Assim, é surreal você sentar na mesa com um cara desse, trocar uma ideia e escutar um pouco, né? Absorver assim um pouco do que ele tem para falar e tentar sentir a sensibilidade dele ali com as palavras, com o movimento, com o ambiente que ele está, né? É muito, muito top. Ele escreveu vários livros, né? E o material que eu trouxe hoje, acho que vocês conseguem ver aí, ó, foi basicamente baseado nesse livro, que é Running, a Revolução da Corrida. Vocês encontram para comprar em português. E tem um outro aqui, que acho que só tem em inglês. Técnicas de Triathlon, do Pose Method, que foi escrito por ele também. É muito, muito top esses livros e tem todo o conhecimento que eu tenho, assim, né, de ter compartilhado momentos com ele, com o Vitor, com a galera do staff do Pose Method também. Que eu já fui tradutor dos seminários do Dr. Romanov e foi animal, meu Deus, foi uma experiência muito louca. Então, ele escreveu esses livros e o título é bem sugestivo, né? A Revolução na Corrida. Eu tenho até aqui, ó, eu trouxe até um outro livro que eu tinha, olha lá, Anatomia da Corrida. Esse é um livro padrão, né? Vamos dizer assim, da corrida tradicional. E aí fala sobre um monte de coisa que o Dr. Romanov, se ele estivesse lendo esse livro, com certeza ele ia falar assim, não, isso aqui não presta. Não. Pode esquecer, isso aqui não presta, isso é mentira. Tipo, o jeito tradicional de ensinar e perceber a corrida não tem nada a ver com o Pose Method. É aí que tá a graça do que a gente vai ver hoje, né? Se eu passar um pouquinho aqui para o próximo slide, a gente tem aqui um pouquinho do universo que a gente vai ver sobre a corrida. Então, tem um pouquinho aqui, né, de filosofia por trás, né? Antes mesmo da gente começar a falar sobre corrida. Tem os conceitos, né? Os conceitos fundamentais, assim, né? Físicos e matemáticos mesmo, sobre o deslocamento. A gente vai ver um pouquinho sobre erros na corrida, o que significa isso. E a gente vai ver o que é de verdade o Pose Method. Vocês provavelmente devem ter visto em algum lugar aí já falando sobre pose, queda e puxada. Eu sempre apresento pose, puxada e queda, porque é assim que eu ensino normalmente nas aulas, né? E no final vou só dar uma resumidona ali sobre forças envolvidas na corrida. O que eu mais queria que vocês pensassem, pessoal, que ninguém vai sair daqui hoje sabendo correr, tipo Usain Bolt, né, por exemplo. Mas o mais importante é que vocês tentam entender que tem muita coisa por trás da corrida, além de, ai, é cansativo, ai, dói sei lá, minha panturrilha, ai, eu não consigo respirar, ai, isso é muito tempo parado, é muito tempo correndo. Então tem muito mais por trás da corrida do que simplesmente essas coisas ruins, né? E se eu conseguir mostrar isso para vocês hoje, tenho certeza que vai ser meu maior sucesso. Vamos lá. Quem sabe o final dessa frase aqui, ó, que o René Descartes falou: penso, logo... Existo. Yes, penso, logo existo. E aí tem tipo uma paráfrase, né? Parafrase, não sei nem como é que fala. Que a galera escreveu assim: eu penso, desejo, logo me movimento. Deixa eu tentar explicar o que funciona, como que funciona isso aqui, de acordo com o raciocínio humano, né? Vamos dizer assim.
Imagina que eu tô com fome. O que é a primeira coisa que vem na minha cabeça, né? Putz, tô com fome, preciso comer. Então eu tô pensando em comida já, tipo, será que eu faço um lanche? Será que eu almoço? Será que eu tomo alguma coisa? Será que eu só bebo água, fico em jejum mais tempo? Sei lá. Isso é um pensamento. O desejo é literalmente a fome que você tem, né? Tipo, nossa, eu tô com fome, não dá só para ficar na água, então eu desejo, eu quero de verdade comer alguma coisa. E aí, quando a gente tem o pensamento alinhado ao desejo, o que acontece? Que normalmente sai alguma ação. Isso aqui, galera, atente-se que isso pode ser algo consciente ou subconsciente. E a maioria das coisas são subconscientes, viu? Então é super óbvio que eu tô com fome, pensei em comida, e aí eu vou lá e preparo o meu rango e como. Pronto, já fiquei satisfeito. Agora, vamos tentar pensar isso aqui na corrida. Hoje eu já vi no treino que tem corrida. Top. Então, a primeira coisa que eu fui fazer hoje ao acordar é olhar para o treino. Beleza. Pensei, vi lá. Push-up, I don't know, push-up, air squat, pull-up e corrida. Beleza. O meu desejo é, nossa, que top. Eu domino esses 4 movimentos aí, eu vou para a aula, vou aprender um pouquinho mais, vou refinar os meus movimentos e eu vou destruir. Então, o meu pensamento está alinhado com o meu desejo, eu chego na aula, o que acontece? Realmente, eu sou destaque na aula e caio para dentro e me entrego e saio felizão da vida. Agora, vamos pensar o contrário. Quando o meu pensamento está ao contrário do meu... Tá, não vou nem dizer ao contrário, vou dizer assim, não está a favor. Então, por exemplo, meu pensamento é tipo, putz, cara, tem corrida de novo. Ou, putz, são 400 metros, nem... E aí o desejo é de treinar mesmo assim. Só que quando eu tenho uma coisa que não está alinhada com a outra, no final, a ação não vai ser favorável, ou, no mínimo, não vai ter o potencial todo que poderia ter. Isso é um exemplo super básico e simples, né? Agora, e quando acontece assim, tipo, putz, eu vi que tem, eu vi que no treino tem corrida, push-up, air squat, pull-up. Top, eu vou chegar lá e vou dar o meu melhor. Só que quando eu chego lá, eu fico pensando assim, nossa, cara, eu queria estar com os meus brother no barzinho sentado tomando uma cerveja. Então, por mais que eu tenha pensado alguma coisa e desejei outra, qual que é a ação? Pode ser que eu nem para o treino eu tenha ido. Então, o que eu quero mostrar com esse diagrama aqui é que para a gente conseguir extrair o melhor de qualquer situação da nossa vida, a gente tem que tentar alinhar o pensamento com o nosso desejo para que a ação saia com o seu potencial máximo. Isso é uma coisa massa de vocês escreverem aí, viu? E, tipo, e usar, e eu vou te falar, você pode usar isso aí na sua aula. Não precisa explicar isso para a galera, mas vou dar um exemplo aqui. Se eu chego, galera, olha que top. Hoje no treino vai ter corrida misturado com vários movimentos ginásticos. A gente vai apresentar aqui um método revolucionário de corrida. Vou dar 1 ou 2 toques para vocês e vamos descobrir se a nossa técnica vai ajudar na hora da execução e no final da aula a gente conversa. Então, ó, eu já comecei a ensinar para a galera que vai ter algo específico de corrida. Eu já comecei a criar um desejo neles e provavelmente eu melhorei a ação todo. Lucas Ávila, se você puder desligar o seu microfone, meu irmão. Acho que está dando microfone. Obrigado. Vocês conseguem perceber? Só tenta dar um joinha aí para mim, se vocês conseguem perceber o tanto que pensamento e desejo tem total influência aqui na ação. Yes, né? E isso serve para qualquer coisa, galera. Deixa eu dar um exemplo aqui, monstro, que acontece com a gente que a gente nem vê. A gente pega o celular e eu começo a rolar no Instagram, por exemplo. Bom, tô rolando ali, de repente me passa McDonald's. Cara, eu nem tava pensando em McDonald's. Só que só de eu ver, eu já comecei a pensar.
E, além disso, a propaganda foi tão boa que começou a me fazer ter desejo. E aí, o que acontece? Eu já comecei a planejar final de semana ir no McDonald's com a minha noiva, por exemplo. Isso, você nem percebe, mas você está sendo influenciado demais por tudo ao seu redor, principalmente essa ferramenta aqui, chamada celular. Então, não é à toa que a galera, os psicólogos, né, todo mundo fala sobre o meio que você tá influencia demais quem você é. Não é à toa que eu elogio sempre que a gente está num meio, aqui, por exemplo, nesse grupo, super profissional, de pessoas que estão buscando estudar e tudo, que se ajudam diariamente. Isso não tem como dar errado, né? Então, sempre alinhar pensamento, desejo e ação. E isso acontece demais na corrida, galera. Isso aqui tem que ser tipo trabalho de formiguinha. Toda aula de corrida que tem, você tem que dar um reforço positivo. Não adianta falar, galera, eu sei que tem corrida hoje, mas vamos encarar. Tipo, só aí você já desmoronou o desejo de todo mundo de correr. Tipo, putz, galera, infelizmente essa semana vai ter que ter 2 treinos de corrida seguido, por causa que a programação tá assim. Tipo, qual o desejo que você cria na galera desse jeito, né? Então, treinadores, atenção para isso. Eu sei que eu fiquei muito tempo aqui, mas é importante. Vamos lá. Próximo slide. O Dr. Nicholas Romanov, toda vez que ele fala de corrida, ele fala que a principal revolução na corrida, no entendimento dele, é porque ele cita a gravidade como principal fator de deslocamento no planeta. Então, se não fosse a gravidade, a gente nem correr conseguiria. Tipo, e para ser bem sincero, a gente nem vivo estaria, né? Então, nenhum livro, ou pelo menos a maioria dos livros tradicionais assim, ó, não falam sobre gravidade. Tudo que eles falam é sobre o corpo físico. Então, músculos e ossos e tendões e ligamentos e não sei o que lá. E eles esquecem do principal. Eu não quero demorar muito aqui, só para a gente não se estender. Mas tem a primeira lei de Newton básica que diz assim, ó, todo corpo que continua em seu estado de repouso, né, paradão, ou se ele está em algum movimento contínuo, uniforme, né, numa linha reta, ele vai seguir em repouso ou em uma linha reta, a menos que uma força mude o estado que ele está. Isso a gente pode pegar, por exemplo, um astronauta, né? Um astronauta, sei lá, se ele estiver no espaço, se ele não estiver conectado na nave dele lá por uma cordinha, sabe? Tipo um ganchinho, um grampinho daqueles, e se ele começa a derivar para longe, assim, da sua nave, não tem movimento nenhum de braço, perna, que ele faça, que ele consiga voltar para o lado da nave, justamente pela ausência de gravidade. Então, todo movimento que existe no planeta Terra é devido à gravidade. E a gravidade é uma força constante que ela é aplicada em uma massa, né, na vertical para baixo. Então, a gravidade puxa a gente para o centro da Terra, né? A gente consegue usar essa gravidade que nos puxa para baixo e fazer uma força horizontal para frente, que a gente chama de torque. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se o meu celular estiver aqui assim, na minha mão, eu vou tentar fazer e não deixar ele cair. Ele está aqui na minha mão. Se o meu celular começa a cair para o lado de cá, o que acontece? Ele se desloca meio que para frente, ó. Pá. Ele foi para frente. Ele só não continuou indo para frente porque ele não tem nenhum dispositivo aqui embaixo que permite ele ir para frente. Por exemplo, nós seres humanos, o que a gente tem? A gente tem os músculos, pernas e tudo, que imagina se eu sou um corpo em queda. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar meu pé aqui na frente e vou ficar sempre aqui assim, ó. Toim, toim, toim. Vocês conseguem perceber que esse movimento horizontal vem através de uma queda que é aplicada pela gravidade. Então, isso é um conceito que o Dr. Romanov aborda muito e é super, super, super interessante. Então, torque, movimento redirecionado da gravidade, basicamente, né?
E aí, tem tipo uma hierarquia da gravidade que o Dr. Romanov criou. Ele falou assim, a primeira coisa que a gente tem que falar, então, quando vai falar de corrida, de deslocamento, de movimento como um todo, é gravidade. Enquanto eu não tenho gravidade, imagina que eu estou em queda livre, sei lá, pulei de paraquedas, pulei de um avião, não, pulei de um avião. Enquanto eu estou em queda livre, eu sou apenas a minha massa corporal. Simples assim. Eu só tenho massa no meu corpo, são as moléculas do meu corpo unidas ali. Ali me dá um peso chamado de massa corporal. Assim que eu encosto em alguma coisa, vamos supor, pulei do avião, caí de paraquedas, encostei no chão. Quando eu encosto em alguma coisa, o fato de eu encostar nessa coisa diz que eu crio algum tipo de suporte. E o ponto de contato onde eu faço o suporte, que no caso é o meu pé, no chão, né, da terra, quando eu faço contato desse ponto de suporte, a gente tem essa experiência chamada de peso corporal. Então, tem duas nomenclaturas aí que meio que confundem a gente, mas é simples. Massa corporal são só as suas moléculas enquanto você está em queda livre, tipo um astronauta só tem massa corporal. Peso corporal é quando você está em suporte. Por exemplo, quando você pisa numa balança. Você tem peso corporal ali. Quando a gente pisa no chão, cria esse suporte, a gente sente o nosso peso corporal. Os seus músculos, ossos e toda a sua consciência te mantém em pé. Isso é o seu esforço muscular. E aí, voltando para aquele lance lá, imagina que eu estou caindo. Eu produzo esforço muscular, eu puxo na perna para cima, para não me deixar ir caindo para o chão, não cair de cara no chão. Então a gente chama isso de mudança de suporte na corrida. E quando eu tenho queda com mudança de suporte, no final eu gero algum tipo de movimento. Então, para nós, treinadores, né, nós que vamos ensinar isso para os nossos alunos, é massa a gente entender o que está por trás do movimento. Claro, o aluno precisa saber disso? Óbvio que não. Mas é massa a gente ter esse conceito, porque isso nos ajuda a trabalhar várias coisas em cima disso para a gente poder ensinar o nosso aluno o pose method, né? Vou avançar mais um pouquinho aqui. Erros na corrida. Vamos lá. Tem uma frase aqui do Fred Hoyle que ele fala assim, ó. É da verdadeira natureza da humanidade aprender através dos erros e não dos exemplos. Então, imagina, por exemplo, que eu te passo um livro aqui, ó, de Double Under. E aí o livro explica 1 milhão de progressões. Ele te fala tudo que você precisa saber sobre Double Unders, posição do corpo, da mão, respiração, olhar, te fala tudo. E aí te traz vários exemplos e tudo, várias progressões. Você acha... responde aí quem acha que sim ou que não. Você acha que só de ler um livro, você que nunca pulou double under na sua vida, vai conseguir pegar uma corda, pular e fazer double under sim de primeira? Yes, já vi ali o Gabrielzinho falando que não. Então, ó, por mais, como eu disse para vocês, por mais que eu estou aqui explicando o máximo que eu posso sobre pose method em, sei lá, 45 minutos, vocês só vão aprender mesmo através dos erros de vocês e não através dos meus exemplos. Tenham isso em mente. Por isso que é tão importante praticar. Não só deixar, tipo, tem corrida no WOD hoje, então, galera, lembra que a corrida é uma volta no quarteirão, beleza? Tá valendo. Se você não dá nada para eles pensarem, a única coisa que eles vão pensar é, putz, lá vem a corrida de novo, vou ter que dobrar a esquina ali, passar na frente de uma lixeira, descer a calçada que é chata e não sei o que lá. Dá alguma coisa para eles pensarem. Alinha o pensamento, o desejo e a ação deles. O Dr. Romanov fala assim, ó, tudo que é erro na corrida, a gente não chama como erro. A gente chama de desvio do padrão. Então, existe um padrão de corrida, e se você faz algo diferente dele, não é que você faz errado. Você só está fazendo algo
desviando do padrão. Por exemplo, o seu aluno que faz snatch, se ele tira a barra do chão e joga para cima da cabeça, mesmo que ele esteja com a coluna toda curvada, parecendo um anzol, ele fez um snatch. O lance é que não é seguro para ele. Então a gente corrige postura, posição de saída, pegada, tudo. A gente sai corrigindo. Mas não é que ele fez errado, ele só desviou do padrão seguro. E aí, depois que você deixou ele seguro, você começa a ensinar ele, né, o padrão eficiente. Então, tenta pensar nisso. A gente começa a refinar os nossos alunos em qualquer movimento da vida, primeiro por segurança, depois por eficiência. Que, no fundo, é aquele lance da CrossFit, né? Mecânica, consistência e intensidade. Então, hoje, por exemplo, a gente vai falar muito sobre esse padrão, desvio e erro. Vou avançar mais um pouquinho. São 77 slides, viu? Que os caras estão zoando. É rapidão, já não vai demorar muito, não. Eu acho que eu quero voltar aqui, antes de eu continuar, falar aqui sobre... Tem alguém que quer falar alguma coisa? Só dar um respiro aí para vocês, não ficar ouvindo só a minha voz. Quem quer comentar alguma coisa? Nem que seja, ok, Pardal, tá irado, pode continuar. Tá lindo, tá irado, pode continuar, pô. Uhum. All right. Pose, vamos lá. Opa, alguém levantou a mão? Fica à vontade. Tá, não, vamos continuar. Pose method, galera. Primeira coisa que a gente sempre ensina numa aula é a pose. Ele é o primeiro elemento invariável da corrida. O que significa invariável? Que todo mundo, independente da sua altura, da sua força, da sua cor, do seu gênero, todo mundo passa pela pose. Pose é literalmente essa posição do corpo desse cara aqui, ó. Não tem ninguém no planeta que corre diferente disso. No sentido de não tem ninguém que não passa por essa posição. Essa posição de pose, a gente sempre busca ela porque ela é a posição que te dá mais potencial de queda. Então, eu vou dar um exemplo, vou ficar em pé aqui, ó, na sala aqui, ó. Se eu vou tentar baixar aqui. Se vocês olharem na minha câmera, não dá para ver demais, mas dá. Eu estou fazendo meio que uma posezinha aqui, parecida com um carro. Se eu tiver nessa posição aqui, ó, ela não me dá potencial de queda igual a essa posição de pose. Justamente por causa do meu centro de gravidade ser deslocado para um ponto não favorável. Então, centro de gravidade, centro de massa corporal, é uma coisa que eu não vou falar hoje, mas, tipo, quando a gente está aqui nessa posição e eu caio à frente, é muito mais potente, vamos dizer assim, né? Então, isso é o que a gente tem que pensar, pose. A pose, se a gente conseguisse marcar uma linha aqui, ó, da nuca desse cara, em cima do ombro, em cima do quadril, em cima da frente do pé dele, existe uma linha que alinha esses 4 pontos. Então, uma pergunta simples aqui, ó. Como que eu ensino pose? Basicamente, eu vou ensinar esse alinhamento do corpo aqui. Isso é simples. Então, eu vou ensinar cabeça em cima do ombro em cima do quadril em cima do pé. Quando eu mostrei o exemplo aqui na sala agora, o meu ombro não estava em cima do meu quadril, estava na frente. Então, isso já cria um desalinhamento total. E aí, para quem não sabe, todos os seus alunos que sentem dor na lombar quando correm, provavelmente estão correndo fora da pose. Estão correndo tipo com o bumbum empinado, né? Bumbum para trás. É simples assim. Eu quero fazer uma coisa aqui antes de... Deixa eu ver aqui. Parar compartilhamento. Eu quero parar o compartilhamento só para ver vocês e abrir a minha tela aqui rapidão. Pô.
Eu quero explicar um conceito aqui de ensino, rapidão, antes de eu seguir falando sobre como ensinar pose method. Na CrossFit, ela ensina a gente como corrigir, né? Então, a gente tem 3 tipos de correções que a gente pode dar para o nosso aluno. Dica verbal, dica visual e dica tátil. Se eu estou corrigindo, por um lado, eu estou ensinando também, né? Então, fulano, você está fazendo assim. Eu quero que você faça assim. Fulano, levanta o seu cotovelo. Fulano, com licença. Aí você pega o cotovelo e levanta, por exemplo. Então, dica verbal, visual e tátil. Isso aí, a gente usa muito no Pose Method. Igual eu falei com a galera. Galera, todo mundo alinha a sua coluna. Então, você na sua cadeira, se eu falar alinha a sua coluna, todo mundo vai sentar super alinhado aí. Pronto. Já preparei um monte de coisa. Esses conceitos de ensino, visual, verbal e tátil, são maravilhosos e a gente tem que usar eles muito. Mas tem outros tipos de ensinos, de formas de ensino, que a gente gosta de mesclar muito. Uma das formas que eu gosto de falar, de ensinar, é através de analogia. Então, por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Pessoal, imagina que tem uma cordinha amarrada no topo da sua cabeça e que alguém está puxando essa cordinha para cima. E aí, ó, alguém puxou essa cordinha para cima, vai lá e te esticou todo. O que acontece? Todo mundo, naturalmente, já alongou a coluna através de uma visualização mental que eles fizeram de uma cordinha puxando a cabeça deles para cima. Faz sentido isso aí? Uma outra forma de ensino, além de ser de analogia, ou a gente chama de imagem também, eu gosto de ensinar através do contraste, que é mais ou menos assim, ó. Imagina que eu estivesse numa roda de alunos, numa roda com os meus alunos ensinando a corrida. Eu convido todo mundo para ficar inclinado assim, ó. Galera, todo mundo, inclina aqui, fica junto comigo aqui, eu vou explicar uma coisa para vocês. Aí eu fico conversando com eles ali por 30 segundos assim, ó. E aí eu falo assim, galera, qual parte do corpo que vocês estão sentindo aí agora? Tá começando a queimar, tá meio desconfortável. Ah, a minha lombar ou minha posterior, sei lá, tá alongando. Top, vocês percebem que vocês estão fazendo muita força aí? Ache uma posição confortável para a lombar agora. Aí todo mundo, yes, fica aqui. Aí eu falo, agora faz o contrário, fica aqui, ó. Ai, nossa, dá uma sobrecarga muito louca, né? Então, ache o meio termo, yes, pronto. Então, a gente pode usar muito o contraste, né? O extremismo para um lado ou para o outro, e aí você acha o meio termo para cada um. A gente faz muito isso no squat, né? Afasta bem os seus pés e agacha. Olha como é que trava o quadril. Junta bem os seus pés e agacha. Olha como é que não consegue profundidade. Agora acha o meio termo, gira a ponta dos pés para fora e agacha. Top? Tenta pensar nisso, porque Pose Method precisa de muito disso. Principalmente para gerar desejo na galera. Imagina, já teve várias vezes que eu falei assim, ó, todo mundo hoje ou é super-homem ou é Mulher Maravilha e vai correr de peitão aberto. E aí todo mundo saía para correr, vamos lá, seu campada de, sei lá, heróis da Marvel, um exemplo, sabe? Mano, só isso já muda totalmente o fato deles correrem, eles já saem correndo igual super-heróis. Então, usem essas analogias, usem esses tipos de ensino que vão ser super favoráveis. E testem, né? No fundo é testar. Deixa eu voltar lá para minha apresentação, porque senão fica aqui até depois da manhã falando. Aí o Daniel me mata. Deixa eu compartilhar rapidão. Vamos lá. Então, voltando aqui, né, para a apresentação, como que eu ensino o Pose Method? Basicamente, eu quero ensinar alinhamento do corpo. E você pode usar qualquer tipo de ensino que você quiser. Como que eu melhoro o meu Pose Method? De verdade, fazendo CrossFit. Então, no livro aqui do Pose, tem vários exercícios de aquecimento, vários exercícios de fortalecimento, mas de verdade, só o que a gente já faz, que é o CrossFit, né? Altos exercícios de core, oblíquo, paravertebral. Cara, isso é a melhor coisa que você faz para poder trabalhar o seu centro aqui
para sustentar a pose por mais tempo. Então, essa é a melhor dica que eu posso dar para vocês por hora, né? Ok, vamos lá. O terceiro, claro, esse é o terceiro elemento invariável da corrida, que é a puxada, mas lembrando, eu gosto de ensinar ele depois da pose. Porque se vocês forem ver, a pose, ela já tem um formato de S, assim, do corpo, tá vendo? Ou um formato de número 4 aqui com a perna. Isso tudo são analogias que eu posso usar com os meus alunos. Fala do número 4 aí. E essa perna aqui que está no ar, ela já foi puxada. Então, por isso que eu gosto de ensinar a puxada logo na sequência. Ele é o maior movimento voluntário do seu corpo enquanto a gente está correndo. Isso que é super diferente dos ensinos tradicionais de corrida. Eles falam que você tem que se empurrar do solo. E não existe isso. Você está se empurrando, você, na verdade, está se freando. Você não está com o seu potencial máximo de corrida, de velocidade, de leveza, usando a gravidade a seu favor. Então, o maior movimento voluntário que você pode fazer na sua corrida é puxar o seu pé do chão. Deu uma travada aí, né, rapaziada? Travou. Vou dar uns 2 minutinhos aqui, mando uma mensagenzinha para ele e a gente continua. Voltou. E eu vi, pô. Voltei. Eu senti aqui. Só me falam até onde que vocês viram para eu Maior poder movimento seguir. voluntário da corrida. Ótimo. Valeu, Brunão. Então, é o maior movimento que você vai fazer com o seu corpo, que é puxar o seu pé do chão. E puxar direto para cima em direção ao seu bumbum. Isso a gente chama de troca de suporte. Quanto mais rápido eu estou correndo, mais alto é a minha puxada. Isso é uma coisa que a gente vai ver naturalmente, né? Imagina alguém trotando. É uma puxadinha curtinha. Imagina um velocista. É o pé dele batendo lá no bumbum praticamente a cada passada, né? E aí, como que eu ensino puxada? Uma coisa que eu gosto de fazer é, em câmera lenta, mostrando para a galera, subir o pé. Então, o calcanhar vai em direção ao bumbum. Se eu voltar nessa foto aqui, ó, imagina que o pé desse cara estava aqui. Ele já está meio em queda, né? Então, acaba que não está tão perfeito. Mas eu falo, o calcanhar tem que vir em direção ao bumbum. Eu falo que esse ossinho do tornozelo, ele tem que ficar praticamente, tipo assim, praticamente à vista, atrás da sua panturrilha aqui. E aí eu vou corrigindo a galera, desce, sobe, desce, sobe. Eu posso fazer isso devagar, eu posso fazer, tipo, para um pé no alto, faz a pose, e aí quando eu falar troca, você pula e troca. Então, troca, hey, e troca, hey. E aí a gente vai ensinando a puxada, até chegar na pose. Puxa e chega na pose, por aí vai. E como que eu melhoro a minha puxada? Tem vários exercícios que a gente pode fazer, que são de até fortalecimento, assim, né? Que você pode fazer com uma perna só, amarrar um elástico no seu pé e fazer uma puxada assim, na direção. Você pode... Nossa, tem um monte de coisa. Eu não quero dar muito exemplo aqui, porque, igual eu disse, vocês vão aprender mesmo através dos erros e não dos exemplos que eu der. Mas eu vou dar um material aqui para vocês poderem seguir, né, acompanhar e aprender mais. Tipo progressões, né? O último aqui, que é o segundo elemento invariável da corrida, é a queda. A queda é o ângulo que você forma aqui, ó, do momento que você está na pose até... A gente mostra aqui, ó, quando esse ossinho do tornozelo passa do seu joelho, é um sinal de que você não está mais em suporte nesse pé de trás. Tipo assim, se você tirar o pé do chão ou não, tanto faz. Então já acabou a sua queda. E a partir desse momento, a gente mede. Então, isso é uma forma da gente calcular o quanto de queda que você está fazendo na sua corrida, né? A gente mede a sua queda final, desde o momento que você chegou na pose, e isso aqui dá um ângulo. O ângulo máximo que a gente pode chegar são 22,5 graus. Imagina assim, ó. Se eu tivesse um ângulo, um quadrado assim, né? Isso é 90 graus. Se eu dividir no meio, é 45. Se eu dividir no meio,
é 22,5. Só para vocês terem noção, se eu passar de 22,5, eu caio no chão, eu não consigo me recuperar a tempo e eu esbolacho no chão. Já viu aquelas pessoas, vídeo de pessoa que cata cavaco e vai... Cata cavaco e lá na frente cai? Essa pessoa passou de 22,5 graus e está tentando recuperar, mas não consegue. Então, ângulo de queda. Menos o Michael Jackson. Não, Michael Jackson, ele deita no chão e volta, né? Sem usar a mão. Então, ó, quanto mais queda, mais velocidade eu tenho. Quanto mais queda, maior a minha puxada, que eu falei ali atrás. Quanto mais queda, mais velocidade puxada, consequentemente, mais impacto que eu vou ter nas minhas articulações, na minha musculatura. E tá tudo bem, desde que você esteja na pose, né? E quanto mais queda, mais rápido, mais puxada, mais impacto e mais veloz as minhas puxadas. O meu ciclo de puxada tem que ser maior. Esse ciclo a gente chama de cadência. Para quem já viu aí algumas aulas de pose, a gente usa aqueles... como é que chama? Metrônomo, que tem as batidinhas, né? Metrônomo. E a gente regula ali para 180 beats por minuto, pelo menos. Porque isso favorece o que eu vou falar já já, uma das forças que tem dentro do nosso corpo, que é a força elástica e muscular do seu corpo. E aí, como eu ensino queda? Tem várias formas, né? A gente tem muito trabalho com elástico, tem muito trabalho de pessoas com pessoas. Eu não sei se vocês já viram. Tipo, uma pessoa deita em você assim, ó, você segura ela e joga ela de volta, tipo um pino de boliche. E a gente ensina as pessoas a caírem, ou seja, ter confiança na queda. Mantenha a pose enquanto você cai. E a gente melhora isso sempre praticando. Queda é uma coisa, para quem já fez a clínica comigo, ou né, quem já fez pose method, vê que quando a gente pratica muita queda, tipo, sei lá, eu amarrei um elástico aqui na minha cintura e estou praticando. Pum, 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 pum. Saio do elástico e vou correndo. Nessa hora, cara, parece que você está nas nuvens, assim, você está flutuando. Só que essa sensação, ela dura muito pouco, coisa de, sei lá, 5 segundos ou 10, não sei, dependendo da sua sensibilidade. Mas é uma coisa praticável. Quanto mais você pratica, mais natural fica, né? Isso que é o mais interessante, assim, da queda. E tem 1 milhão de exercícios para a gente poder fazer sobre isso. Mais um pouquinho aqui, deixa eu ver como a gente está. Ah, tá. Então, eu falei sobre pose, alinhamento do corpo, queda, que é deslocar o seu centro de massa ou desequilibrar o seu centro de massa em relação ao seu ponto de suporte e aí provocar uma queda enquanto você está na pose e fazer cair e fazer essas trocas no tempo, no timing certo. Se você conseguir fazer isso tudo e praticar bem, você vai estar correndo na pose, né? Ou você vai ter corrigido grande parte dos desvios que a gente tem. E as principais forças que existem na corrida, então, óbvio, é aquela força da gravidade que eu falei. A força muscular, então, para quem pratica pose, normalmente sente muito mais dor, por exemplo, na panturrilha. Porque realmente começa a aterrissar no chão com a parte certa do seu pé, que é a parte da frente, assim. Uma das forças que a gente usa também, que a gente estuda muito, é a força de reação do solo. Imagina você fazendo um deadlift. É mais fácil você fazer um deadlift descendo controlado e só, tipo, dar um beijinho no chão, ou você soltar um pouquinho mais a barra para ela meio que quicar e voltar. A força de reação do solo ajuda muita gente, né, num deadlift, por exemplo, ou numa corrida. E tem a força elástica dos músculos e do tendão, que quando a gente usa o metrônomo lá e regula ele a 180 beats por minuto, se você corre a 180 puxadas por minuto, você aproveita muito mais essa força elástica dos seus músculos. Você quica mais em vez de pula mais. Pular não é bom na corrida. Quicar é bom. E aí tem cadência, né? Que é o 180 por minuto. Tem um pouquinho de respiração. Eu mandei um vídeo, né? Falando sobre respiração 2x2, 3x2, 3x3, whatever. Misturando ali.
E a corrida post-method é uma percepção e um desenvolvimento infinito e contínuo. Então, eu, sei lá, pratico pose há, vamos dizer, 5 anos e, cara, eu sou um bebê ainda no pose method, né? É igual a gente no levantamento de peso. Você pode ter o tempo que for, que você provavelmente vai ser um iniciante, né? Um amador, vamos dizer. A mesma coisa na ginástica e por aí vai. É muito mais específico. E é isso aí. Aqui foram as referências que eu usei, né? Os livros. Esses são os nomes deles, quem quiser pesquisar aí. O Instagram do Pose Method é esse aqui, né? @PoseMethod. E o principal Instagram de progressões de ensino e tudo é da Valerie. Esse aqui, ó, RunRx. Então, corre RX, né? Segue esse perfil aqui, que eu vou te falar, vocês vão estar em casa. Muito, muito mesmo. Muito top. E eu quero aproveitar para falar sobre clínicas de corrida. Eu já falei com algumas pessoas hoje, na real, que já tinham me mandado mensagem que querem uma clínica. Você pode literalmente me chamar para uma clínica na sua cidade, se você quiser. E só para vocês saberem como é que funciona, a gente abre vagas para os seus alunos se inscreverem e os alunos que pagam o meu deslocamento para a cidade de vocês. E eu abro vagas de graça para você e para a sua equipe. Então, a equipe ganha o curso, os alunos podem participar de uma clínica super completa, com vários exercícios, várias percepções, teoria, muita prática, e é isso. E, no fundo, todo mundo sai ganhando, todo mundo sai aprendendo um pouquinho mais sobre corrida. Eu já fui para vários lugares. Aqui, acho que tem o Dieguinho aí, com a Cat. Eu fui ali para Praia Grande, né? Fui para Santos, fui para Uberlândia. Foi muito, muito, muito top esses lugares. E é isso aí. Obrigado demais, mais uma vez, Daniel, pela oportunidade. Eu amo falar sobre corrida. Na verdade, eu amo falar sobre movimento. E é um prazerão estar aqui comigo. Eu espero que vocês consigam envolver os seus alunos, né? A cada aula que tiver aí de corrida, que com certeza eles vão aprender. Com certeza eles vão aprender. Obrigado. Topíssimo! Muito massa, Pardalzinho. Muito, muito massa. Super necessário para a galera, a todo mundo. E quem tiver dúvida, fica à vontade de mandar lá no grupo, trocar uma ideia sobre, fazer práticas, chamar o curso, participar do camp, que vai ter um pouquinho também. E vamos dar ali, rapaziada. Primeiro, agradecer, porque hoje foi a primeira vez que a gente bateu 100 pessoas na reunião, e isso é sensacional. Eu tô até bastante emocionado, porque é top e é muito difícil a gente fazer isso. Numa terça-feira, 13h30, ter 100 pessoas online falando sobre movimento, isso é massa pra caralho. Então, top demais, galera, vamos junto e vamos fazer várias coisas boas daqui pra frente. Beleza? Reunião gravada, depois está no link do YouTube. Que legal. Será que tem alguma dúvida aí, alguma pergunta? Se tiver, não sei. Vamos para o YouTube, cenzão, abafou de... Os comentários são os mais top, né? Bom, eu acho posso que fazer não. uma pergunta, rapidão? Dali, Claro. vamos ver. Quem que é? Deixa eu ver. Porque assim, Gabriel. tipo, corrida, acho que do cross é aquele ponto que eu mais tenho a melhorar, né? Que eu entendo menos e eu gosto muito de ouvir sobre, mas não tenho muita oportunidade. Foi muito bom hoje, obrigado, Pardal. E uma questão que eu tenho era, tipo assim, a gente ouve muito que... Eu quero saber se tem diferença da postura. Se eu quiser fazer uma parada mais, um sprint, por exemplo, de 100, 200 metros, para algo mais longo, se a minha postura permanece alinhada ou se eu inclino mais, porque quando eu olho a foto daquele cara no slide, a minha imagem dele correndo é de alguém lento. Eu posso estar errado e equivocado, mas não sei, um pouco aerodinâmica, sabe? E eu queria saber um pouco mais sobre isso. Total. Sim. Cara, eu vou mandar 2 vídeos para vocês
lá no nosso grupo, né? Um vídeo é do Dr. Romanov correndo no gelo. Esse vídeo, ele foi assim, viralizou, porque como que eu consigo correr no gelo? Meu Deus, como é que eu vou empurrar o chão? O gelo desliza. E aí ele prova, você não empurra o chão. Você simplesmente cai à frente e vai trocando suas posições dos pés, e só para você não cair, né? Então ele mostra, você só precisa puxar o seu pé do chão. E aí eu vou mostrar outro vídeo do Usain Bolt correndo em câmera lenta. Você vai ver exatamente quando ele chega nessa foto, na posição dessa foto que a gente viu aqui nos slides, ele está na pose perfeita. O grande lance é que ele consegue cair muito mais. Então ele cai, pose, cai, pose, cai, pose. E isso, assim, é como se estivesse praticamente caindo e o motorzinho, né, os pezinhos dele trabalhando embaixo dele, atrás dele, assim, né? É embaixo, no caso. E o Usain Bolt, no fundo, é o cara que mais consegue aproveitar a queda do planeta. Por isso que ele chegou em tanto... o tempo tão baixo, né, no recorde dele. Tem uma curiosidade. O recorde do Usain Bolt foi 9 segundos e 58 centésimos. Ele ficou 6,38 no ar e 3,2 no chão. Então, tipo, 2/3 da corrida dele foi no ar. Não é à toa que eles falam que literalmente ele voou, né? Então, só pensa, é muito mais queda, mas a pose é sempre igual, Gabriel. Sempre, sempre igual. Obrigado aí pela pergunta. E a gente pode trocar mais ideias se você quiser saber. Eu vou mandar esses vídeos no grupo, tá? Vou anotar aqui. Eu acho que deu então, né? A Gabi ali, acho que levantou a mão. Ah, perdão. Não vi. Ai, tá. Obrigada. Obrigada, parabéns, Marcos Pardal. Foi ótima apresentação. Queria fazer uma pergunta específica sobre correções, né? Dicas. Tentar tornar essas dicas factíveis, né? Acionáveis, como a gente sempre lá aprende nos guias. Eu fiz o curso, só fiz o curso de running da própria CrossFit, mas acho que conversa bastante com o Pose Method, né? E aí, uma coisa que eu luto, assim, acho que a parte mais difícil é fazer as correções dinâmicas. Então, quando eu vou colocar alguns educativos de pose, vou construindo um pouco mais lento. Na hora que a gente vai ganhando movimento, parece que a galera está dançando um reguezinho, assim. Fica uma coisa meio dançante, eles ficam super se divertindo, inclusive, com isso. Mas, na verdade, eu fico assim, poxa, qual dica simples, objetiva, eu posso usar nesse momento para conseguir fazer a galera se avaliar e aplicar isso com mais assertividade, sabe? Legal, Gabi. Ótima pergunta. O principal, de verdade, ensino que você pode... Porque ensinar a pose é super fácil. Você está ali estático, parado, e você consegue corrigir. Muito fácil. A queda é menos intuitiva, mas, de verdade, você consegue trabalhar ela parada também. O mais difícil é a puxada. Então, se você está sentindo que a galera está meio lenta, assim, tem muito a ver com cadência. Por isso que usar aquele metrônomo, seta lá para 180 bits por minuto, vai te ajudar muito. E tem músicas no próprio Spotify, que se você colocar lá assim, ó, 180 BPM, vai aparecer uma música clássica lá chamada Arcádia. Deixa eu escrever aqui no site, aqui, ó, no chat. 180 BPM, música Arcádia. Pesquisa lá, tem um ritmozinho que você pode fazer a galera puxar no ritmo da música. Então, acelera mais a cadência deles. Eu acho que a solução para você, de verdade, vai ser a cadência. A velocidade. Adorei. Do pé do chão. Obrigada. Yes, valeu. Galera, muito top. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu sigo à disposição 24 horas. Quem quiser, chama nós, que nós estamos juntos. Beijo na testa, Romero. Tamo juntasso, aí. time. Foi Ótimo ótimo. dia para vocês. Semana que vem, tamo junto. Gui Donato que vai falar com a gente. É nóis. Chama. Abraço. Um abraço.